Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Joana. Que Joana acolha a todos com muito amor e que todos encontrem aqui o conforto que vieram buscar. Para que isso ocorra, vamos nesse momento fazer a subida vibratória. Eu peço humildemente a todos que desliguem os celulares e vamos cruzando braços, pernas, relaxando toda a musculatura do corpo, sentando confortavelmente nas cadeiras. E com muito amor, vamos imaginar que estamos em frente com uma luz muito branca. Dessa luz surgem duas mãos. São as mãos dos nossos anjos da guarda, mais precisamente do nosso mentor individual. Vamos segurar nessa mão e vamos caminhando até Joana de Ângeles, que também oferece sua mão, e seguros nós caminhamos na direção de Maria de Nazaré, essa mãe querida que nos acolhe em seu colo e nos envolve com seu manto azul de amor e de ternura. Protegidos, amparados, seguimos até a presença do nosso Mestre, Jesus de Nazaré. Disse o Mestre que só se vai ao Pai senão por Ele. Então, neste momento, nós rogamos humildemente ao nosso Mestre que nos conduza à presença do Pai, para que possamos encontrar e sermos uma terra fértil para o ensinamento que hoje teremos. E o fazemos com a oração que o nosso Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E vamos neste momento abrir o coração para o ensinamento da noite com a expositora Sandra e o tema Casa Espírita. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor de Jesus envolva cada um de nós, nos ilumine, nos esclareça, nos eleve neste momento. Dizem que cada um tem o carnaval que merece, né? Então, lamento por vocês, o carnaval hoje aqui é mais sério. Nós vamos refletir um pouquinho sobre a casa espírita, como funciona a estrutura e o objetivo dela. Esse é o tema do Evangelho de hoje. Quando começou a casa espírita? Jesus já tinha casa espírita? Não, ele atendia no sistema delivery. Ele ia de cidade em cidade, de casa em casa, ele ia nas aglomerações, ele ia nas praias, ele ia nos plantios, aonde tinha uma turminha, ele chegava e levava a sua instrução, a sua luz e o seu amor. E ele afirma, aonde houver 2 ou mais, vocês sabem o resto? A bagunça está feita. Não, errei o ditado, desculpe. Aonde houver 2 ou mais unidos em meu nome, aí
eu estarei. Então, as pessoas tentam se apropriar de Jesus, mas Jesus não fundou nenhuma religião, ele não fundou nenhum estabelecimento, ele não ditou nenhuma regra a não ser a regra do amor. O resto tudo é necessidade humana, criação humana. Imagine com o temporal que teve agora há pouco, se a gente tivesse como o tempo de Jesus, nos reunido à margem do Tamanduateí. A gente ia parar onde? Né? Então, o progresso vem vindo e a gente vai adaptando, mas a gente não pode perder o quê? A essência. Uma igreja não são as paredes e uma casa espírita muito menos. É a reunião de pessoas com um ideal de crescimento, com um ideal de evolução. Logo depois da partida de Jesus, nós sabemos que começaram a haver perseguições entre os cristãos. Sabe onde eles se reuniam? Nos cemitérios. Estou fora, não curto muito o ambiente. Não sei vocês, mas eu delego e deixo aquilo. Não quero nem ser enterrada. Exijo ser cremada. Já está em testamento. Agora, pobre deixando para o testamento é de dívida. Mas além das dívidas, lá está escrito: ai de alguém que me enterrar. Porque eu não curto mesmo isso. Imagine a gente se reunir para ter um evangelho. Outros se reuniam nas grutas, se reuniam nas encostas, tudo muito escondido. Até que um dia, havia uma estrada para Emaús, eles ganharam ou conseguiram um galpão muito grande. E resolveram se reunir para lá, porque lá também chovia, lá também fazia um frio danado à noite, e lá também é um sol de rachar durante o dia. Então, o fato deles se reunirem num lugar por um pouco mais de conforto e acomodação adequada para quem vinha, não distanciariam de Jesus. O que começou a distanciar foi uma hierarquia que se formou na Casa do Caminho. Alguns anos depois da fundação, tinha quem falava, tinha quem limpava, tinha quem atendia os doentes e tinha quem fazia tudo. Aí chegou um administrador, naquela época já havia. E então o administrador achou que aquilo dava uma valsa e resolveu delegar quem faria o quê. Quem fazia palestra, quem cuidava da casa, da parte espiritual, ficava com isso. E haviam os que já havia diáconos que cuidavam da parte da administração, da organização, e é claro, já tinha chefe e subchefe. Se havia chefe e subchefe, vamos combinar que o amor começou a ficar comprometido. Vocês concordam? Ou vocês são daquele que chegam em casa e oram pela saúde do chefe? Oh, eu sempre orei pela promoção do meu chefe, em outro país de preferência, né? É uma relação meio complicada e quando há subordinado e superior, o amor já começa a ficar comprometido. Jesus nunca mandou ninguém, nunca foi maior do que ninguém, ao contrário. Ele avisava, quem quer ser o bom, quem quer ser o cara que se esmere em servir a todos. E ele provou isso no final da sua vida aqui, da sua missão. Um dia ele pega uma bacia, uma toalha, ajoelha e lava o pé de todos os discípulos. Dá para imaginar? Não dá. Porque o nosso pezinho de pedicure, o nosso pezinho de podólogo é uma coisa. O pezinho de quem atravessava o deserto de sandália, a gente não tem noção, pois ele ajoelha e lava o pé de cada um. Pedro pergunta, nossa, que está pegando Jesus, o que você quer dizer? E Jesus esclarece, sirva a todos. A casa espírita, o objetivo maior dela é resgatar esse sentimento. É fazer com que a gente se conecte com uma espiritualidade que a gente está perdendo em algum lugar do caminho. Não é verdade? A gente está muito isolado, muito sozinho.
E antes, num quarteirão, havia uma grande casa. O pai, a mãe, alguns filhos, alguns amigos. Derruba-se essa casa, se constrói 10 torres de edifício. Mora-se 200, 300, 500 famílias. E um não conhece o outro. Jesus falou que a gente devia amar o próximo. O próximo estava muito distante. A necessidade fez que o próximo esteja tão próximo que quando a gente espirra, o vizinho de 2 andares fala saúde. De tão próximo, de tão junto, né? Tem gente cuidando do nosso calendário 3 apartamentos depois. De tão próximo que a gente está. E isso está fazendo com que esse próximo seja amado? As reuniões de condomínio que nos digam como são amados esses próximos. Então, a Casa Espírita oferece um ambiente diferenciado, onde nós temos a oportunidade de conhecimento e de escolha. Por que eu tenho que conhecer? Proposta do próprio Jesus. Conhecereis a verdade. O bloco do Fez Que Foi ali está mais animado que vocês. Magoei agora. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes a gente não fez algo errado, porque na nossa memória recente, a gente ainda não lembrava o que devia ser feito. Foi atrás dos outros, foi atrás da maioria, e não exerceu o direito de fazer aquilo que deveria ser feito por desconhecimento. Então, a Casa Espírita nos oferece isso. O que nós viemos fazer aqui? Tem alguém que veio para a Terra para sofrer? Quem acha que veio sofrer, está desconhecendo a verdade. Está desconhecendo Jesus. Eu já falei para vocês isso. Jesus afirma assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele fala para partilhar com ele, né? Que o jugo é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Se sofrer fosse bom, ele diria assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregado. Eu vou ferrar um pouquinho mais, porque sofrer é bom demais. Ele não teria oferecido o alívio. A dor, o sofrimento, todos os nossos problemas, eu não disse alguns, eu disse todos. Todos os nossos problemas são resultados, assim como as nossas bênçãos e os nossos valores também são resultados. Karma não é só coisa ruim, karma é resultado, é a consequência, o retorno daquilo que a gente escolheu. Quando a gente escolhe coisa boa, o karma, o resultado é algo positivo. Quando a gente escolhe algo ruim, que é destrutivo, que é contrário à lei de amor, a gente sofre. Então, o principal objetivo de uma casa espírita é a informação, é o conhecimento, para que, baseado nisso, nós optemos pela transformação. De novo, espírito inventando moda. Vocês já viram em algum filme Jesus chegar perto de um paralítico e falar: ó dó, judiação, tadinho de você? O que Jesus fazia? Acreditas que pode ser curado? Então já rolou. Não era bem assim que ele falava. Mas já aconteceu, porque o que determina é a sua fidelidade, a sua certeza, a sua vibração. Para outros ele dizia: então vá e não peques mais. Estava ou não estava inaugurando a tal da reforma íntima? Estabelecendo uma condição para que a criatura saia do sofrimento. A transformação. Vá e não peques mais. Em alguma circunstância ele ainda fez pior. Ele rogou praga. Para que não te aconteça coisa
ainda pior. Esse esclarecimento que a doutrina nos traz tem essa possibilidade de nos libertar. Eu não sofro porque a espiritualidade tirou férias, emendou o carnaval e esqueceu de mim. Eu não sofro porque o anjo protetor, o espírito responsável por mim não fez a lição de casa. Eu sofro porque fiz escolhas destrutivas. E não precisa ir longe. Vocês lembram de algum dia que vocês estiveram com muita raiva? Do jeito que vocês são iluminados, acho que tem que fazer regressão, né? Vocês não vão lembrar assim. Mas tenta lembrar um dia de um aborrecimento muito grande. O que acontece com a gente? A gente se desestabiliza inteirinha. Circulação, pressão, digestão. Se você não comeu ainda, não vai conseguir comer. E se comeu, entala tudo aqui. Aí você chega e fala assim, acho que eu estou com algum envolvimento gástrico. Não, não está não. É você mesmo produzindo e fabricando substâncias destrutivas. Às vezes a gente fica uma semana ruim. Parece que o caminhão de melancia passou por cima da gente. E tudo o que aconteceu foi a gente vibrar aquilo que não devia. Pensar aquilo que não devia. Existe um ditado muito antigo, oriental, que diz que quando a gente pega uma chama, um carvão em brasa para atirar em alguém, o primeiro que sai queimado somos nós. E a gente é ruim de pontaria. Normalmente a gente não acerta. E mesmo que acertasse, pelo percurso o carvão vai esfriando. Chega lá só um bafinho quente, mas quem se ferrou primeiro, quem se queimou, fomos nós. Esses esclarecimentos vão nos proporcionando uma vida melhor por conquista e não por algum prêmio, não por algum tipo de sorte. Tem gente que acha que é feliz porque teve sorte e que é infeliz porque não teve sorte. Não é isso. É o resultado do nosso dia a dia, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos. Tem gente que pula da cama de manhã, já olha e xinga o relógio. A primeira ligação vibratória do dia é extremamente negativa. O resto do dia, a menos que a pessoa consiga se equilibrar e se transformar, ela vai ter uma porcaria de um dia. Não é praga que eu estou rogando, é a escolha da própria criatura. Então, todo centro espírita tem a função de acolher. Você pode ver aqui o dia que for que você vier, tem sempre alguém sorridente na recepção, tem sempre alguém sorridente no atendimento, e às vezes você pega uns limãozinhos na vida. Porque vocês pensam que a gente é tudo santo? Fala sério, se aqui só tivesse santo, eu não podia passar pelo bairro. Somos todos espíritos imperfeitos. Quem está falando, quem está ouvindo, quem está dando passe, assim, tem os muito imperfeitos, mais ou menos imperfeitos, os imperfeitinhos, mas não salva um. Aquele estilo, né? O ruim, o pior, o Deus me livre, o falar sério. O que nos une é a vontade de melhorar. É ter elegido esta encarnação para fazer diferença. Então, tem dia que você não está muito bem. Tem dia que você não está muito estruturado, mas basicamente, para trabalhar na recepção, no atendimento, no alecrim, sempre é designado pela espiritualidade pessoas mais estáveis, né? Sem muita oscilação, porque o acolhimento é fundamental. Entrevista que acontece lá embaixo, para que serve? Para esclarecer. Às vezes a gente ouve 10, 12, 20 palestras, mas aquele assunto que está nos angustiando, a gente ainda não achou em lugar nenhum. Aí a gente chega e pergunta. Às vezes o entrevistador vai falar, olha, eu não conheço esse assunto, mas eu vou me informar, eu vou te trazer. E normalmente o entrevistador tem uma porção de leitura mínima
para que, na maioria das vezes, ele possa orientar e encaminhar para o tratamento adequado. Qual é o melhor tratamento? Tem gente que jura que é o P3B. Tem gente que fala assim, não, chega lá embaixo, não, se não for P3B, não adianta. Para, né? Todo tratamento visa o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa preservação, o nosso fortalecimento. Você não chega para o médico e fala, esse remédio eu não tomo. E se falar isso, ele vai ficar muito bravo e vai dar um pior ainda. Não é verdade? Você chega em algum lugar e é indicado para você aquilo que é mais adequado. E os passes, eles são uma sequência lógica para que te equilibre, te harmonize e depois, em última instância, retire algum envolvimento. E envolvimento é uma coisa muito engraçada. Chega aqui, retira. Às vezes a gente não chegou na porta e já arrumou outro. Ou gente talentosa para conseguir envolvimento. Tem gente que vem até aqui cheio de amor, o obsessor fica ali na porta. A pessoa vem, ouve a palestra, se toca de alguma coisa, recebe o tratamento, sai numa frequência tão diferente que o obsessor não te reconhece, ele fica no vácuo aqui. A espiritualidade tem que vir catar depois tudo e levar para o atendimento. Com outros, ele dá o braço e volta para casa, porque ele não entra, que não é trouxa, né? Mas se a gente não muda o nosso sentimento, ele não nos reconhece pela nossa fachada, reconhece pela nossa vibração. Então, a culpa é do obsessor? A responsabilidade do obsessor não é nossa. A gente tem que vir aqui com a certeza absoluta que vai sair daqui melhor. Mas tem um caso pior. Às vezes a gente vem com um obsessor. O obsessor entra e começa a assistir palestra. Fica do nosso lado no passe. Recebe todos os respingos da nossa energia, do nosso tratamento. Ele evolui. E a gente tem que arrumar outro obsessor, porque fica órfão. Vocês acham que eu estou brincando? É muito sério. É muito sério. Acontece isso com o obsessor encarnado, não é assim? Às vezes você tem uma encrenca na sua vida, passa o dia inteiro reclamando. Um dia você se livra da encrenca e arruma uma pior. Aí você vem dizer que tem o dedinho podre. Não é dedinho podre, é sua frequência vibratória que te une àquela condição vibratória. E enquanto a gente não se eleva, é isso mesmo que acontece. A grande maioria das casas espíritas que eu conheço, e olha que não são poucas, tem uma grande parte da sua tarefa dedicada ao estudo da doutrina espírita e à prática da caridade. Aqui no Joana, por exemplo, a prática da caridade foi definida. Trabalho na casa de Lucas. Todas as atividades da casa, tem também o projeto das gestantes, né? Tem alguns outros projetos, mas esse é o nosso foco. Não existe, por exemplo, algum outro tipo, tem o Sopolo. Né? Uma vez por mês também tem. Mas tudo isso, exercícios para as pessoas terem a oportunidade de vivenciar a prática da caridade. Então, nosso foco é esse. Você já pensou que nesses 30, 40 anos deste trabalho, cada ano que se tire 10 ou 12 alunos de um lugar comum, são pessoas diferenciadas, que vão trabalhar de forma diferenciada, formar uma família mais estruturada, gerar filhos mais capacitados. Ao longo do tempo, isso faz uma diferença que a gente não mensura. É muito importante esse trabalho. Então, embora o trabalho do passe seja muito evidente em toda a casa espírita, na grande maioria não é o objetivo principal. Se a gente deve conhecer a verdade para que a verdade nos liberte, se a gente for ficar amarrado num tratamento espiritual eternamente, que raio de liberdade é essa? Podem me dizer?
Não adianta eu chegar aqui no Joana e falar, eu me sinto tão bem aqui. Ai, que maravilha, eu passo 1 hora da semana aqui e o resto? Estou botando terror, vivendo o inferno? Não, eu venho nessa 1 hora para ter recursos para transformar os outros ambientes aonde eu tenho que frequentar em algo harmonioso. Então, o passe, às vezes a pessoa fala assim, já tomei 3 vezes esses passes. Aí eu falo assim, olha, a alta aqui, quem se dá é a própria pessoa, né? Enquanto você descer aqui e reclamar de alguma coisa, nós vamos te encaminhar algum passe. Mas todo ano nós somos convidados para mudar de lado. Tenho certeza que esse ano vocês já foram convidados para mudar de lado. Ao invés de estarmos na condição de assistidos, passarmos a condição de quem assiste. É outro universo, é outra situação. Poder estender a mão, poder ajudar, poder esclarecer, é uma bênção que não tem como avaliar. Todo ano é essa aí. A Aliança tem 33 casas no ABC. A Casa do Discípulo deve ter mais umas 2 ou 3. A USE tem outros tantos. Quer dizer, cada bairro nós encontramos várias opções. Às vezes a pessoa fala, não, mas quarta-noite eu trabalho, quarta-noite eu dou aula. Tem casa que tem curso sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. E alguém pode falar, fala sério, que eu vou estudar essa hora. É oportunidade. Se eu não posso participar desta casa porque o início é sempre na quarta-feira, eu posso fazer uma outra escolha, porque o objetivo é a liberdade. Conheço gente que toma passe 40 anos. Tem dia que está bom, tem dia que está meia boca, tem dia que está bem mal. E ainda reclama, o Joana não é mais aquilo tudo não, olha, antes o passe durava 1 semana, agora deu 3 dias, eu já estou, estou precisando de uma coisa mais forte. Não tem nada mais forte do que a nossa transformação. Experimenta hoje. Chega em casa e muda a sua atitude com quem estiver lá, nem que seja o cachorrinho. Procura dar mais amor. E nós vamos ver o melhor passe do planeta, que é a nossa capacidade de irradiar e sintonizar o amor. Isso que é o verdadeiro, a verdadeira mudança energética. Não que o passe não funcione, de vez em quando me pegam, né, para bater aqui. Você está falando que o passe não funciona? Funciona. Mas eu estou dependendo de um lugar, estou dependendo de uma corrente, estou dependendo de um trabalhador. Imagine quando você puder estar no suburbão, sexta-feira, véspera de feriado, 18 horas, e você se dar um passe. O mundo está explodindo e você está só love, só love. Esta é a oportunidade que a casa nos dá de conhecimento. Conhecimento de Jesus, conhecimento da doutrina e, principalmente, autoconhecimento. O próprio Jesus, quando falou, conhecereis a verdade vos libertará, a gente pensa que é alguma verdade, então a gente compra todos os livros, a gente lê até para-choque de caminhão, procurando a verdade. Qual é a verdade que a gente tem que conhecer? Tem gente falando em libras, tem gente falando em braille, então eu vou traduzir. É a nossa verdade. É o que nos motiva, o que nos desmotiva, o que nos eleva, o que nos rebaixa. No momento que eu entendo, eu mudo. Vocês já sofreram por causa dos outros? Santa bobagem, Batman. A gente só sofre por causa do outro quando a gente atribui ao outro este poder que não existe. Não gosta de mim. Mas nem a gente gosta. Se gostasse, não fazia tanta besteira. Se gostasse, não sentia tanta porcaria. O que o outro sente é de responsabilidade do outro.
O que eu aceito é de minha responsabilidade. Ainda bem que a gente está numa casa espírita. Claro que toda religião é boa. Eu nunca vi numa religião alguém pregando ferre ao próximo como a ti mesmo. A lei é sempre de amor, é sempre de carinho, é sempre de caridade. Alguns dão mais recursos, outros dão menos recursos. Estar aqui já é um grande passo, mas não é tudo. Nós precisamos absorver tudo que essa casa nos oferece para que a gente possa aproveitar essas oportunidades na nossa vida. Não é o lugar perfeito. Não é o lugar ideal. Seria um pouquinho de ambição nossa, mas ainda é o lugar que eu conheço que nos fornece mais condições de mudança e de transformação. Por isso que vocês vão ver que a gente só falta morar aqui, né? Aqui é muito bom. Vocês são bem-vindos hoje, são bem-vindos sempre. Se quiserem mudar de lado, né? Porque quem hoje está sentado, amanhã está estudando, depois da manhã está dando passe, depois já está dando palestra, daqui a pouco já está dirigindo turma. Não existe nenhum tipo de hierarquia na nossa casa. Basta você se capacitar e você sai desta condição. É muito bom. Eu espero de coração que todos nós entendamos a função da casa espírita e possamos aproveitar toda essa oportunidade que ela nos dá. Combinado? Muito obrigada. E neste momento, com um sentimento de gratidão, nós rogamos a Deus que nos auxilie a nós podermos introduzir em nós mesmos cada palavra, internalizarmos a prática do amor, da caridade. Agradecemos por esta casa, agradecemos ao Mestre, que até mesmo aceitou a missão de aqui estar e mostrar para nós como deveríamos agir. Agradecemos a Maria, a proteção que dá a nós e a todo o nosso Brasil. Agradecemos a Joana, que nos abre as portas dessa universidade para que a gente possa compreender e trabalhar. E agradecemos aos nossos mentores que estão conosco a todo minuto, nos intuindo, mesmo quando a gente não quer. E eles estão lá, torcendo para que a gente mude de lado e que a gente faça diferente. A todos, as bênçãos. Peço gentilmente que fiquem sentados quem tiver tratamento e que possamos retornar aos nossos lares seguros e em harmonia por toda a semana. Que assim seja.